Deus. Shalom, amados. Amém? Louvado e agradecido seja sempre o nome do nosso Deus. Convido você a se colocar em pé em reverência à palavra do Senhor, inicial. Pega a sua espada aí, abre no livro de Salmos, capítulo 33. Salmo 33. Aleluia. Versículo 4 diz assim: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Amém? Pode se assentar, amados. Como cristão que somos, bem sabemos que enquanto estivermos aqui na terra, teremos as dificuldades, teremos as adversidades, e creio que não escaparemos, de tal situação. Uns podem já ter passado, outros estarem passando, outros irão passar, mas é certo que teremos obstáculos, mas temos que entender que para todas as situações tem uma resposta, para todas as dificuldades tem um escape, e para todos os problemas existe uma solução. Aqui na palavra do Senhor nós temos resposta acerca de todas as situações, seja na área financeira, seja uma libertação, seja na área sentimental, na área espiritual, na área profissional, enfim. Aqui o Senhor mostra todas as situações e todas as respostas. E diante dessas situações, desses problemas momentâneos, como falado e muito bem falado no culto passado pela Laira e posteriormente pelo irmão Júlio, nós nos sentimos impotentes, sentimos incapazes, pequenos em tamanha situação. Nós muitas vezes transformamos o problema maior do que o nosso próprio Deus. E esquecemos que não é pela força, não é por vontade própria, não é pelo eu, não é pelo homem, não é pelo ser humano, mas e sim por Deus. Nós passaremos por todas essas situações, porque quem nos capacita é o Senhor, quem nos molda é o Senhor, quem nos mostra o caminho correto é o Senhor, e só Ele, mais ninguém, sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você. Os nossos olhos do ser humano são limitados. Os nossos olhos terrenos, nós conseguimos enxergar até um limite. Porém, aquele limite a gente não consegue mais ver nada adiante. Mas os olhos do Senhor são diferentes. O Senhor, Ele vê além do que há em mim, do que há em você. Eu posso ver com os meus olhos aqui a sua vestimenta, o seu semblante, o seu sorriso,
cor do seu cabelo, o tom da sua pele, mas o seu coração eu não consigo enxergar. Mas a palavra do Senhor diz que somente Ele esquadrinha o nosso coração. Ele prova os nossos pensamentos para dar a cada um de nós conforme o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Eu quero dizer algo para você que se encontra, você que se sente pequeno, se sente abatido, se sente incapaz. Eu quero dizer para você que você irá se surpreender com aquilo que o Senhor fará na sua vida e principalmente através da sua vida. Porque você pode se achar incapaz. Quem sou eu para falar do amor de Deus, para falar da palavra do Senhor? Mas o ide, o pregai o Evangelho não é somente para os pastores, para os apóstolos, mas o ide e o pregai o Evangelho é para todos nós que acreditamos no nosso Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas. E não se surpreenda se aparecer pessoas à tua frente precisando de uma palavra, precisando de um ombro amigo, precisando de uma ajuda. Não se surpreenda, porque o Senhor colocou, porque Ele sabe que você é capaz de falar do amor dEle, de falar do cuidado dEle, de falar da fidelidade dEle, de falar de todos os livramentos diários a qual Ele nos concede. E diz na palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos. Como eu disse para você, a nossa visão é limitada, o nosso pensamento é limitado, o nosso pensar é limitado. Mas aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você é maior. Como diz a palavra, do que pedimos ou pensamos. Não porque eu estou aqui na casa de Deus, não por causa, como eu disse, da minha vestimenta, do meu status social, do meu trabalho, da minha posição, enfim. O Senhor, Ele só está esperando um coração contrito, um coração quebrantado, um coração verdadeiro na sua presença, mesmo com as nossas falhas, as nossas imperfeições, porque o Senhor vê em nós algo diferente. Falhos e imperfeitos, todos nós somos. A diferença é quando nos colocamos na presença de Deus, pedimos perdão, reconhecemos os nossos erros, reconhecemos as nossas limitações, as nossas fraquezas e verdadeiramente pedimos perdão a Deus. O Senhor olha para nós com um olhar de carinho, um olhar de amor, um olhar de misericórdia. E não é diferente aqui esta noite. Você pode pensar que você veio aqui hoje por um convite de A, B ou C, pelo convite através das mídias sociais, mas eu sinto lhe decepcionar. Eu tenho certeza absoluta que você veio aqui impulsionado pelo Espírito Santo, porque Deus tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida, como eu disse agora.
mesmo você achando que não é capaz. Como dito aqui no culto de quarta-feira pela live, Davi, enquanto estava cuidando dos seus afazeres, ele tinha pelos seus próprios familiares como sendo o menor da sua casa. E ali no meio dos seus afazeres ele conversava com Deus, ele salmodiava, cantava louvores ao Senhor. E aqui o Senhor mostra que tem pessoas da mesma forma, que em meio aos seus afazeres você está louvando, está glorificando a Deus. Muitas vezes ali nos seus afazeres de casa, derramando as suas lágrimas, mas reconhecendo que o Senhor continua sendo Deus na sua vida. Deus no meio da sua casa, Deus no meio da sua família. O Senhor também me mostra uma pessoa, me mostra uma grande plantação. E em meio a essa plantação, essa pessoa, ela baixa, vai tocando, em meio das folhagens, e vai reconhecendo a fidelidade de Deus em sua vida, reconhecendo que aqueles brotos que surgem, aquela semente que é lançada, não é feito por ele, não é feito pelos seus funcionários, mas tudo acontece por permissão de Deus. Eu quero te dizer, o Senhor te ouviu, o Senhor se alegra de ti. Eu convido a cada irmão, a cada irmã se colocar em pé agora neste momento. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quem crê que o Senhor está aqui, diga glória a Deus. Quem tem certeza absoluta que o Senhor está aqui, diga aleluia. Sempre que o Senhor esteve aqui na terra, onde ele passava, acontecia milagres. Muitos até não foram contados na Bíblia. O Senhor libertava, o Senhor curava, o Senhor trazia provisão, o Senhor trazia salvação em meio às casas. Pessoas transpunham a multidão somente para chegar próximo do Senhor. Porque eles tinham a fé, a certeza absoluta que chegando perto do Senhor, o milagre aconteceria. Não porque eram merecedores, mas porque reconheciam que o Filho de Deus estava ali. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele continua o mesmo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, mas o mesmo Senhor, o mesmo Jesus que curou no passado está aqui para derramar a cura sobre a sua vida. O mesmo Senhor que trouxe salvação para a casa de Zaqueu, Ele não olhou ali os pecados de Zaqueu, mas disse: desce daí, Zaqueu, eu quero ir ter contigo na tua casa. E ali, naquela casa, o Senhor trouxe salvação para aquela família.
quero dizer, meu irmão, quero te dizer, minha irmã, não é em vão a sua vida nesse local. Pode ter certeza, assim como o Senhor teve misericórdia daquela família, o Senhor também tem misericórdia da tua família e vai alcançar uma em nome de Jesus. Assim como o Senhor trouxe provisão para aquela multidão com poucos pães e poucos peixes, o olho do ser humano ali não sabia como reagir. Mas o Senhor, tomado de tamanha compaixão, em meio àquela multidão que deixou tudo para trás, para vê-lo o sermão que ele sempre ministrava, o Senhor fez multiplicar os pães e os peixes. Eu quero te dizer, meu irmão, quero te dizer, meu irmão, mesmo que aos nossos olhos, aos seus olhos terrenos, você não está vendo solução para esta conta que você tem que pagar, esse saldo que você tem que cumprir no final do mês. Eu quero te dizer, o Senhor vai trazer a provisão, o Senhor vai trazer o escape na hora certa e no momento certo. Erga suas mãos para o céu, toma posse da tua vitória. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, que necessita de uma libertação dentro da tua casa, de alguma pessoa que necessita de uma libertação, eu quero te dizer que o Senhor já está ordenando aos anjos que vão até a tua casa, que vão até o teu lar. Por amor a ti, o Senhor está indo na tua casa, agora está indo tocar aquela pessoa agora em nome de Jesus. Pastor Geraldinho, o Senhor está indo na tua casa pessoalmente. Diz o Senhor, me convém passar na tua casa essa noite, Senhor. Porque eu escutei o teu clamor. Eis que deixarei algo sobre a cabeceira da tua cama esta noite. Um presente que eu reservei direto para ti, filho. Porque eu tenho visto a tua fidelidade. Eu tenho visto o teu comprometimento com a minha obra, com o teu trabalho. Os olhos humanos podem não te reconhecer, mas o Senhor diz: eu te conheço. Eu sei quem tu és. Tu és o meu filho amado, o meu servo, que me dá muita alegria, diz o Senhor. Deus, diante da tua presença nós nos colocamos esta noite, pedindo perdão das nossas falhas, pecados e imperfeições, e pela tua infinita misericórdia, Senhor, nós pedimos, tira de nós tudo aquilo que te desagrada. Ajude-nos a sermos pessoas melhores em todas as áreas de nossas vidas. Limpa-nos, purifica-nos, traga a tua paz, porque tu és o príncipe da paz. Toma nossa mente cativa agora no trono de glória, sopra Espírito Santo no nosso meio, passeia no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Tens a total liberdade no nosso meio. Grandiosa é a sua presença, Espírito Santo. Oh, rei, cantai, aralabaxi, cantai.
Deus eterno e Rei da glória, por ter dado o seu único filho para morrer por nós naquela cruz. Nós reconhecemos, Senhor Jesus, o teu sacrifício e agradecemos tudo aquilo que o Senhor passou por nós. Nada se compara, nada se comparará, Senhor. Tamanha dor, tamanha humilhação, tamanha tortura que o Senhor passou por obediência ao seu Pai e por amor a nós. Nós reconhecemos sim que o Senhor expirou naquela cruz, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E hoje está vivo aqui conosco para receber a adoração que lhe é devida. Por isso nós dizemos glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh meu Deus, como é lindo, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo. Oh Pai, não dá vontade nem de sair da sua presença, Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso, Deus. As palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Maravilhoso é nosso Deus. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Graças a paz, igreja. Amém. O Senhor, Ele já está aqui no nosso meio. E pelo sacrifício que o nosso Senhor, seu Filho Jesus, já fez por nós, hoje nós podemos entrar na presença do Rei e nós podemos achar graça e ajuda no tempo da necessidade. O Senhor está aqui com os braços abertos, com o seu coração pronto. O Senhor está aqui para falar comigo e com você nessa noite. Entre na presença dEle, entre na sala do trono, que o seu Pai está te esperando hoje. Amém?
Você pode entrar na sala do trono. E isso que nós cantamos agora precisa ser entendido na profundidade que nós cantamos. O Senhor, Ele está disponível para falar comigo, com você. O Senhor, Ele está pronto para que nós possamos entrar na presença dEle. Então você tem livre acesso ao Pai nessa noite. Enquanto você louva, enquanto você pula, enquanto você dança, o Senhor, Ele também trabalha. Quando você abre a sua boca e clama a presença do Senhor, Ele está trabalhando a seu favor. Que a gente sempre mantenha os nossos olhos fixos no Senhor. Que a gente sempre mantenha o nosso olhar voltado para Ele. Porque é dele que vem todas as coisas. É do altar do Senhor que vem tudo aquilo que nós precisamos. Então que nessa noite o Senhor possa encontrar em nós o melhor louvor, a melhor adoração. Que o Senhor possa encontrar em nós um espírito adorador. Amém? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos
Onde você estiver, que o brilho que vem do Senhor Jesus ele possa ser refletido na sua vida. Declare o nome do Senhor Jesus. Declare o nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Há uma presença maravilhosa do Senhor. Você prestou atenção na letra deste louvor? É uma oração. Você está abrindo o seu coração para Deus. Você está falando com Ele. Mesmo que você não saiba cantar o louvor todo, mas presta atenção na letra, porque é uma entrega para não perder a essência de ser um adorador, para não perder o brilho nos olhos, o brilho do primeiro amor. O que é o primeiro amor? É quando você entende quem é Jesus. E você se entrega para Ele de todo o teu coração. E você mantém isso, essa chama do amor por Deus acesa todos os dias da sua vida. É saber que existe um lugar secreto, um jardim secreto. No momento que você fala com Ele, você entra nesse lugar secreto. É o momento da adoração, o momento da entrega. É importante manter essa chama do amor por Deus acesa todos os dias. Porque Jesus deixou registrado em Apocalipse, falando para uma das igrejas do Apocalipse: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Que Deus nunca tenha isso contra nós. Sexta-feira, eu e a pastora Daniele, nós completamos 33 anos que nós entregamos a nossa vida a Jesus e passamos pelas águas do Santo Batismo. Eu posso falar por ela e posso falar por mim, que nós nunca deixamos essa chama do amor por Deus apagar. E já passamos por coisas muito difíceis e coisas maravilhosas também durante esse tempo todo. Estou enganada, pastora? Apagou a chama? Apagou a chama do primeiro amor na sua vida? Nós temos que manter essa chama assim. Pastor, ainda na minha vida não foi acesa essa chama. Entrega a tua vida a Ele. Porque Ele fala com você todos os dias. Às vezes através de uma nuvem do céu
sol, você está vendo Deus cuidar de você, da chuva que Ele libera na terra, do passarinho que canta perto de você. É uma maneira dele dizer: eu estou cuidando de tudo, eu cuido de ti. Quando você acorda, Ele está te dando vida. Quando você vai se alimentar, Ele te deu alimento. Quando você vai deitar, Ele te deu um teto, uma cama. Tudo isso Ele está dizendo: eu estou cuidando de você. Ele é o Senhor de glória. Pede para Ele te resgatar todos os dias. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Levante as tuas mãos, as duas assim, bem alto, o máximo que você puder. Quando você está assim, você está dizendo: eu dependo exclusivamente de ti. E com a mão assim voltada nessa posição, você está dizendo: o Senhor é o único que eu adoro. Agora, se você virar a mão assim, você está dizendo: só o Senhor pode me abençoar. Essa posição você está entregando a adoração. E essa posição você está recebendo a bênção. Primeiro adoramos. Quando a nossa adoração chega ao trono de Deus, então Ele libera a bênção. E nós nos posicionamos para receber. Você pode dar o seu melhor aplauso a Jesus? A Ele a honra e a glória. A Ele o louvor e a adoração. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. As crianças podem ir com a professora. Que Deus abençoe grandemente. Amém? Vamos orar? Pedir para Deus falar conosco? Querido e amado Senhor, obrigada pela sua presença. Obrigada pelo seu cuidado. Obrigada pela sua maravilha que está sendo liberada sobre nós esta noite. Mova os anjos que aqui estão e faça exatamente o que o Senhor determinou para hoje. E abre as Escrituras. Traga para nós a sua verdade revelada. Espírito Santo, abre as Escrituras. Senhor Jesus, abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras. E o nosso coração para entender. Porque o Senhor é um Deus amoroso, zeloso, poderoso. Fica aqui conosco, Senhor. Ensina-nos. Direciona-nos, Senhor. Coloca em nós a sua verdade revelada, aprovada. Porque só o Senhor pode fazer isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu não vou ler a Bíblia agora. Vamos ler a Bíblia um pouquinho mais adiante. Eu vou fazer primeiro uma introdução, para a gente poder entender essa palavra.
Essa palavra eu quero deixar registrado, eu aprendi com uma morá. Morá no hebraico quer dizer professora. Ela é minha professora de hebraico, chama Carla Damasceno. Eu aprendi com ela e encheu meu coração, e eu quero liberar para encher o seu coração essa noite também. Dentro das escrituras nós encontramos 5 grupos de pessoas religiosos da época de Jesus. Do judaísmo da época de Jesus, esses grupos eram os mais influentes da sociedade judaica. Na época de Jesus, quem dominava era o Império Romano. E o Império Romano, ele trouxe consigo muita violência, mas também muita corrupção. Presta atenção em mim. Muita corrupção. Havia muita corrupção na área política e na área religiosa. Havia um tempo que os sacerdotes, os religiosos, os políticos da época estavam corrompidos. Não tem nada a ver com hoje, tá bom? Só naquela época. Então, na época de Jesus, o Império Romano estava dominando, e esses grupos, dentro desses grupos haviam pessoas boas, honestas, mas também haviam pessoas corrompidas. Então eu quero falar um pouquinho sobre estes grupos para você, para a gente entender o que Deus quer falar conosco. O povo de Israel, eles falavam em aramaico na rua e falavam em grego naquela época. Mas no templo e nos momentos de oração, eles falavam em hebraico. Se comunicavam em hebraico quando eles estavam separados ali para buscar a Deus. E a palavra de Deus, ela vai mostrar para nós que existiam os saduceus. Os saduceus, eles eram chamados de os justos, Tsidiquim ou Tsidoquim, que vem da palavra tzadik, que significa justiça. Jesus era o justo, era o tzadik, o justo, assim como várias pessoas dentro das escrituras. E eles tinham uma visão teológica muito diferente, muito diferente. Eles não acreditavam que existiam demônios, nem anjos, nem ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam nisso. E eles questionavam Jesus, nós vemos várias passagens deles fazendo perguntas para Jesus acerca de muitas coisas. A mais conhecida, quando Jesus chega até eles, aliás, eles chegam até Jesus, melhor dizendo, e eles falam algo para testar Jesus. Abra comigo agora em Lucas 18. Presta atenção que Deus quer falar. Aleluia. Lucas 18. Esqueci de marcar. Não, eu anotei errado, me perdoa. Mas eu vou citar o que eles falam. Eles chegaram até Jesus e disseram assim: Senhor Jesus, existiu uma mulher casada com um homem, o marido dela morreu. Depois ela casou com o irmão deste homem, ele também morreu. E assim, foram 7 irmãos que ela casou e os 7 irmãos morreram. Essa mulher devia ser amaldiçoada, né, irmão? E não teve filhos. E ela então morreu. Lá no céu, ela vai ser mulher de quem? Quem é que
será o marido dela? E Jesus disse: vocês não sabem que no céu não se casa e não se dá em casamento? Lucas 20, 27. Ah, obrigada, mamãe. Ai, tá bom, bom ter a mamãe, né? Obrigada, mamãe. Eu tinha marcado errado isso. Lucas 22, 27? 20, 27. Ok, obrigada, mamãe. Tá vendo? Mamãe socorro. Vamos lá. Já citei aqui, vou um pouquinho adiante. Versículo 34. Os filhos deste mundo casam-se e se dão em casamento. Mas os que são considerados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos não se casam e não se dão em casamento, nem podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Agora que os mortos hão de ressuscitar, até Moisés mostrou do arbusto, quando ele chamou o Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque e Deus de Jacó, porque ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para ele. E Mateus diz assim: vocês erram, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. É para eles que Jesus fala. Então aqui Jesus estava falando para eles. Primeiro já quebrou eles nesse sentido. Eles não acreditavam em anjos. Aí fala: vocês serão como anjos. Como? Não será anjo, tá bom? Como? Parecido. No sentido de não haverá casamento, não haverá relacionamento íntimo, porque teremos o corpo transformado como filhos e filhas de Deus. Então não haverá isso. Então os saduceus, eles sempre questionavam Jesus, sempre perguntavam para Jesus, para ver se Jesus falava alguma coisa errada. Então os saduceus, eles tinham essa linha de pensamento totalmente oposta ao que Jesus falava. Eles eram justos, eles estudavam as Escrituras, eles buscavam a Deus, mas interpretavam de uma maneira errada, né? De uma maneira fora. Então eles precisavam ali de uma transformação. Então eles queriam que o Mestre Jesus, eles errasse alguma coisa, pegasse Jesus ali no erro. Também havia um outro grupo de pessoas que eram os escribas, que nós encontramos dentro da palavra de Deus, que eram sofrindo. Eles eram, ou que vem da palavra chofer, e eles eram aqueles que copiavam. Até hoje existe essa profissão. Eles copiavam, eram os copistas, copiavam as Escrituras, que para os judeus daquela época era de Gênesis a Malaquias. Então eles conheciam as Escrituras de cor e salteado, sabiam onde estava tudo, porque eles copiavam. Não havia imprensa naquela época, não havia algo para, como nós vemos hoje, tão facinho, né? A Bíblia, tão facinho, e a gente deixa empoeirando dentro de casa, tão facinho ter as Escrituras. Naquela época eram copistas, eram os escribas. E a palavra de Deus nos ensina que eles também vinham questionar Jesus, fazer perguntas para Jesus, porque eles conheciam tudo, eles sabiam de tudo que estava escrito. Então, o copista, os escribas, é aquele que copia para transmitir para outro. É isso que significa escribas. Ele deixa registrado para as gerações futuras. E eles eram associados também a saduceus e a fariseus. Então, a função principal deles era copiar as Escrituras. Abra comigo Marcos 12, 28. Agora acho que eu marquei certo. Acontece, né, irmãos? Desculpa aí. Uma falha.
Marcos 12, 28. Diz assim a palavra do Senhor. Olha que interessante. E vindo um dos escribas, ouvindo-os discutirem, e percebendo que eles havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e tu amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Jesus estava resumindo todos os mandamentos. Os mais conhecidos são os 10 mandamentos, mas na verdade existem 613 mandamentos. Não são só 10. Os 10 são os mais conhecidos, mas são 613 mandamentos. E a palavra de Deus diz que Jesus simplesmente resume e fala isso. Ele está declarando a palavra. Jesus está falando de Deuteronômio, capítulo 8. Ou seja, ele está respondendo sobre as escrituras para aqueles que conheciam as escrituras de cor e salteado de trás para frente, de frente para trás. Não vou falar aqui cada ponto, cada vírgula, porque no hebraico não tem nem ponto nem vírgula. Mas eles sabiam tudo. Quando Jesus fala essa oração até hoje, é a oração mais conhecida e mais importante para os judeus. Shema Israel, ouça Israel. Adonai Elohim, o Senhor é um. Adonai Echad, o Senhor é um. O Senhor nosso Deus é um. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é um. Então ele estava falando isso. E quando ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, ele estava dizendo, resumindo: não é para matar, não é para roubar, não é para cobiçar, não é para defraudar, não. Ou seja, você vai fazer para o outro aquilo que você quer que seja feito para você. Isso é amar ao próximo. Então os escribas ficam então de boca aberta com a resposta de Jesus. Este era um grupo de pessoas que tinha naquela época. Eles também eram chamados, você talvez a tua Bíblia não esteja escriba, mas seja mestre da lei ou doutores da lei. É a mesma coisa, tá bom? Então eles eram guardiões das escrituras. E só corrigindo, Jesus está falando sobre Deuteronômio 6, capítulo 4, tá bom? Fazendo aqui a correção. Existia um outro grupo de pessoas chamados zelotes ou sicários. Sicários vem da palavra sicária, que é aquela adaga, que o cabo é pequeno, mas ela é arredondada. Já assistiu o filme do Aladim? Ou filmes árabes? Ela tem aquela curva. Então eles eram extremistas, nacionalistas, e eles eram pessoas, um grupo armado, preparado para a guerra, para defender a sua nação, para defender Israel. Então eles andavam armados. Jesus tinha um discípulo que era sicário, Simão o Zelote. Ele era deste grupo. Então eles andavam armados. Até Pedro andava armado, né? Lembra que Pedro cortou a orelha lá do tal do mal, do homem? Ficou lá sem orelha, Jesus foi lá e colou a orelha dele de volta. Então este grupo era um grupo briguento, pronto para defender a sua nação. Mas não era terrorista nem guerrilheiro, não. Eles eram extremistas, nacionalistas. E o objetivo deles era tirar o domínio do Império Romano de Israel. É esse o objetivo
objetivo deles. Esse é o objetivo deles. Provavelmente Barrabás era um zelote. Entendeu? Provavelmente João Batista. Ah não, desculpa. João Batista era um essênio. Provavelmente. Nós vamos ver agora essênios. Essênios significa no hebraico Osei. Osei HaTorá. Eram os praticantes da lei. Os praticantes. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles eram praticantes, mas eles viviam no deserto. Eles viviam exilados, fora. A comunidade deles era no deserto. Eles estavam ali. Não queriam se misturar com outras pessoas. Não queriam se contaminar com outras pessoas. E eles procuravam praticar a Torá, a Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente. Então João Batista provavelmente era um essênio, porque ele morava no deserto, né? Ele morava lá. E o grupo mais conhecido, os fariseus, que no hebraico é perush, que significa os separados. E muitos de nós que falamos sobre os fariseus, às vezes a gente coloca os fariseus como pessoas ruins, mas não eram pessoas ruins. Eles, 150 anos antes de Jesus, eles foram levantados e se separaram. E o objetivo deles era voltar ao estudo das Escrituras. Eles que descobriram dentro das Escrituras que o Messias viria, que viria o Messias, como ele viria. E eles fizeram escolas para ensinar as Escrituras. Eles restauraram o ensino das Escrituras em Israel, que na época, 150 anos antes de Jesus, quem dominava era a Grécia. Era o pensamento helenista, porque os gregos, eles não invadiam com guerra como o Império Romano, com derramamento de sangue como o Império Romano, não. Eles entravam e eles colocavam a ideologia deles na mente das pessoas. Tanto é que quando Jesus chega em Israel, existem templos, os partenões greco-romanos construídos em Israel. Existia idolatria em Israel. Existia demônios, ídolos construídos para sacrificar crianças como Moloque. As crianças eram jogadas dentro desse ídolo enorme, dentro dele, dentro da barriga dele, para que as crianças fossem queimadas vivas. Até os reis faziam isso. Muitos judeus já estavam com a sua cabeça, a sua mente totalmente tomada. Então eles não entravam com guerra, eles entravam com a ideologia. Eles iam cativando a pessoa com ensinos enganosos. Não é diferente de hoje, não é verdade? E os fariseus fizeram algo bom. Só que na época de Jesus, muitos estavam corrompidos. Muitos dos fariseus, dos saduceus, eram sacerdotes. Muitos escribas eram sacerdotes. E havia muita corrupção. Não todos, mas havia muita corrupção naquela época. E a palavra do Senhor mostra que o objetivo dos fariseus, naquele momento que Jesus chega, é questioná-lo. Mas questionar para saber, você que é o Messias? Você que é o Messias? Porque eles conheciam as Escrituras do que falava sobre o Messias. Agora eu vou começar a ministrar. Só uma introdução. Então eles estavam em alguns locais importantes da sociedade. Eu quero falar com você essa noite sobre os milagres do Messias. Mas para isso era importante falar sobre essas pessoas. Porque foram os fariseus que deram indícios do que realmente eram os milagres do
Messias. Naquela época, Jesus fez muitos milagres. Milagres que não estão todos registrados nas Escrituras, como disse João. Se fosse registrar todos os milagres de Jesus, não caberia livro nada. Então havia muitos milagres sendo realizados por Jesus o tempo todo, todos os dias, na sua caminhada. Quando ele ministrava a palavra, quando ele curava, quando ele libertava, quando ele transformava. Mas existem 4 milagres do Messias que só o Messias pode fazer. 4 milagres. O primeiro que nós vamos ver agora é um milagre tão extraordinário, tão importante. Está em Marcos capítulo 1. Só o Messias pode realizar. Então, por isso os fariseus questionavam muito Jesus. Por isso os fariseus estavam atentos. E muitos deste grupo se converteram, se entregaram para Jesus, creram que Jesus era o Messias. Messias é o ungido, o enviado de Deus. Capítulo 1 de Marcos, versículo 40, diz assim: e vindo a ele o leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele e lhe dizendo: se tu quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido com compaixão, estendeu a sua mão e tocou e disse-lhe: eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isso, imediatamente a lepra saiu dele e ele foi purificado. E advertindo-lhe severamente, logo o despediu, dizendo-lhe: olha, nada digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Muito bem, naquela época a lepra era considerada pelos judeus uma maldição enviada por Deus. Que Deus aqui havia enviado uma maldição, eles consideravam assim. Que Deus havia enviado a maldição por causa do pecado daquela pessoa. Era assim que eles pensavam. Então, os fariseus, eles criaram um critério para os milagres do Messias. E eles estipularam 4 tipos de milagres que só o Messias poderia fazer. E um deles era curar o leproso. Porque o leproso, a pessoa que chegasse perto de um leproso, ela era considerada imunda, impura. E havia uma parte cerimonial muito rígida para a purificação. Ou a pessoa se contaminava com a lepra, ou então ela tinha que fazer ali um ritual para a purificação. Era tudo feito assim. Jesus, além de curar, primeiro o que ele fez? Ele tocou no leproso. E ele curou o leproso. E ele mandou o rapaz curado para quem? O sacerdote. Para cumprir os rituais que o sacerdote aqui iria dizer: ó, realmente você está curado. E havia, quando ele fala aqui das coisas de Moisés, os sacrifícios que havia naquela época que deveria ser entregue como oferta ao Senhor. Então veja, só o Messias poderia curar uma maldição que foi Deus que colocou naquela pessoa por causa do pecado. E veio o Messias, Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, e põe a mão no leproso e cura o leproso. Por isso Jesus disse: vai até o sacerdote, para que testificar que o Messias havia curado o leproso. Aleluia. Que o Messias havia
libertava aquele leproso, porque só Deus poderia quebrar ou tirar a maldição da lepra. E Jesus, enviado de Deus, tira a maldição da lepra. Só Deus poderia tirar a maldição. Só o Messias poderia tirar a maldição. Amados, deixa eu falar algo para você. Nós precisamos reconhecer que Jesus é o Messias, é o Salvador da nossa alma. Independente de religião, placa de igreja, eu não prego religião aqui, eu não prego placa de igreja aqui, eu prego o reino de Deus aqui. Eu falo do reino de Deus. E eu estou dizendo para você que o milagre do Messias, ele cura todo tipo de lepra, seja física ou seja espiritual. E ele quebra toda a maldição, porque a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si toda a maldição. Jesus levou sobre si na cruz todo tipo de doença, de mal, tudo que não é agradável, tudo que não é bom, ele leva na cruz. Mas também na cruz, ele me dá e te dá o direito de viver e receber as bênçãos e as vitórias, tudo de bem, tudo de melhor, tudo de maravilhoso. Esse é um dos milagres do Messias. A multidão fica perplexa e pergunta: esse não é o filho de Davi? E essa frase significa: esse daí não é o Messias? Porque o filho de Davi, a expressão para o filho de Davi significa isso: Messias vindo da linhagem do rei Davi. Esse daí não é o Messias? Só o Messias pode fazer isso. Nós precisamos entender que Jesus fez esses milagres, outros eu vou falar para você daqui a pouquinho, esses milagres para que eles pudessem dizer: este é o Messias. Aleluia. Este é o Messias. E por isso esses grupos de pessoas começaram a se aproximar e perguntar e questionar para saberem se realmente ele era o Messias. Se ele era o Messias tão aguardado por Israel. Tão aguardado. Glória a Deus. Esse é o milagre messiânico. Mateus 12. Volta aí um pouquinho. Mateus capítulo 12. O Senhor Jesus está dizendo para nós esta noite: me reconheça como o Messias da tua vida. Porque eu tenho poder para fazer milagres que só eu posso fazer. Ninguém mais pode fazer a não ser eu. É o que Jesus está dizendo para nós esta noite. Mateus capítulo 12, versículo 22, diz assim: então trouxeram-lhe um possuído por um demônio, cego e mudo, e ele o curou, de tal modo que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão espantada dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse indivíduo não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Parece uma coisa, entre aspas, simples, expulsar demônio. Tá uma coisa que eu gosto de fazer. Gosto mesmo. Gosto muito. Mais do que gostar de expulsar demônio, é orar para as pessoas entregar a vida a Jesus e vê-las curadas. Isso enche o meu coração. Então aqui, um cego, a pessoa era cega e muda. Qual é o mistério
meio disso tudo, naquela época, o ritual para expulsar demônios era da seguinte maneira: a pessoa tinha que perguntar o nome do demônio e então expulsar o demônio pelo seu nome, e o demônio saía. Mas como é que se pergunta para uma pessoa endemoniada, que é muda, o nome do demônio? Somente Deus poderia libertar. Somente o Messias poderia expulsar aquele demônio. Então ali a cegueira e a mudez também era considerada por eles uma maldição que Deus colocou por causa do pecado. Naquela época era tudo assim. Graças a Deus que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Não é verdade? Aí não prevalece nenhuma maldição quando nós temos Jesus e reconhecemos como Messias em nossa vida. Então somente o Messias poderia expulsar o demônio. Só ele teria autoridade. Por isso que os fariseus já ficaram tudo balançados. Ele expulsa por Beelzebub. Beelzebub, um dos nomes de Satanás. Aí Jesus vem, ó. Como é que vai expulsar Satanás por Satanás? Como é que vai fazer isso? E qual que é a pergunta do povo? Não é este o filho de Davi? Não é este o Messias? Não é esse aquele aguardado? Jesus liberta aquele homem. Liberta da cegueira e da mudez, porque era um demônio que estava agindo naquele homem, era uma maldição que estava agindo naquele homem. Então eles diziam que só Deus poderia libertar aquele homem, só o Messias poderia libertar alguém assim. E esse Messias que é todo poderoso, ele mesmo disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ele está aqui. Ele está em nossa vida se nós o chamarmos. E não importa a situação que venha sobre nós, somente Ele pode nos curar, somente Ele pode nos libertar, somente Ele pode mudar a nossa história, somente Ele pode escrever o nosso nome no livro da vida e nos dar a vida eterna. Este é um milagre que só o Messias faz. E até hoje, o que ele disse? O que ele ensinou para nós? Tudo que você pedir em meu nome, eu farei. Nós vemos a história de uma pessoa, no livro de Atos, que foi expulsar demônios dos irmãos. E aí, esse homem falava assim: sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aquele demônio falou: a gente sabe quem é Paulo, sabe muito bem quem é Jesus, e você é quem? E aquelas pessoas endemoniadas bateu naquele um lá, deixou ele arrebentado. Não adianta a gente usar o nome de Jesus por usar o nome. Eu tenho que primeiro reconhecer que Ele é o Messias, que Ele é o meu Senhor. Então Ele me dá autoridade para fazer isso. Um outro milagre que só o Messias podia fazer está em João capítulo 9, versículo 17. Venha um pouquinho adiante. Aqui vai contar a história de um homem que era cego de nascença, que também naquela época era considerado, nasceu assim, ou o pecado dos pais ou dos avós, por isso ele é cego. Naquela época tinha esse pensamento. E aqui conta que Jesus cura esse cego. Capítulo 1, vai começar a contar a história, olha aqui. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou? Porque eles tinham esse entendimento,
para que ele nascesse cego, este homem ou seus pais? Olha a resposta de Jesus. Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e a noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e fez lama com saliva e ungiu os olhos do homem cego com lama. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Aquele rapaz foi levado lá no templo, ele tinha 40 anos, esse rapaz. Foi levado no templo e começou a ser questionado pelos fariseus, pelos saduceus, pelo povo lá, pelos sacerdotes. O que aconteceu? Chamou os pais. Não, ele era cego mesmo. Pergunta para ele, que ele já tem idade. Ficou todo mundo alvoroçado. Por quê? Só o Messias poderia curar um cego de nascença. Só o Messias pode curar a nossa vida. Aleluia. Só o Messias pode abrir os nossos olhos físicos e espirituais. Eu já vi um cego enxergando, deixar de ser cego. Eu já vi paralítico andando. Eu já vi surdo ouvindo. Eu já vi uma pessoa que estava lá, condenada à morte, que a família já estava despedindo, estava lá, Deus trazer de volta. Eu vi. Eu vi. Mas o Senhor tem poder para abrir os nossos olhos, tirar de nós toda a cegueira de nascença. E eu estou falando espiritualmente, porque muitas vezes nós nascemos cegos para as coisas de Deus, porque ficamos presos às tradições humanas, a tradições familiares, a tradições religiosas, a costumes que não tem nada a ver com as Escrituras. Eu posso dizer para você que eu e minha família, nós éramos cegos espiritualmente de nascença, porque nascemos naquilo, fomos criados naquilo. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, o Messias nos visitou e abriu os nossos olhos. Os primeiros a terem os olhos abertos foram os meus pais. O Messias se revelou primeiro para eles. Depois viemos todos nós e fomos livres de tudo que prende a nossa visão, tudo que nos impede de enxergar. E Deus está chamando você para ser livre de toda a cegueira. Deus está me chamando, Deus está nos chamando para sermos livres de todo tipo de cegueira de nascença, espiritualmente. E se Ele quiser nos curar no nosso corpo, só Ele tem poder para isso. Só Ele tem poder para libertar a nossa vida. Basta crer que Jesus é o Messias. Então, mais um milagre que colocou ali Jesus, as pessoas começaram a prestar atenção em Jesus. Aqueles que alvoroçaram começaram a falar: a gente tem que matar esse homem aí. Ele vai atrapalhar o nosso negócio. Ele vai atrapalhar os esquemas aqui. Ele vai atrapalhar o nosso sistema religioso, o nosso sistema político. Ele vai atrapalhar. É isso que Jesus faz. Ele atrapalha mesmo. Todo o esquema maligno, ele atrapalha. Todo o esquema das trevas, ele atrapalha. Todo o sistema do mundo, ele atrapalha mesmo. Porque todo o sistema, ele é regido na escuridão. Ele é arquitetado na escuridão. Mas Ele mesmo disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então esse é o milagre do Messias. Qual o milagre que o Messias precisa fazer na tua vida? Qual o milagre que você quer que o Messias faça na tua vida? Que você precisa que Ele faça na tua vida? Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para fazer.
Esse rapaz que foi curado, ele vivia mendigando, porque os cegos viviam assim naquela época. As pessoas que eram deficientes, elas viviam mendigando na beira do caminho ou na porta do templo, pedindo esmolas. É isso que o Messias faz, ele tira de nós toda a mendicância, todo o estado de viver esmolando, e muda a nossa sorte, muda a nossa vida, transforma o nosso ser. Aleluia. Por isso nós temos que manter a nossa vida com Deus, não é com religião. A religião só atrapalha. Jesus veio para atrapalhar o esquema religioso daquela época. E ainda hoje, se nós abrirmos o nosso coração, ele também atrapalha o esquema, o sistema religioso, e nos liberta de todas as cadeias religiosas, de toda a carga de religiosidade, de toda a mendicância espiritual, porque a religiosidade nos faz mendigos espirituais. Porque na eternidade não entram religiosos. Na eternidade com Deus não entra religioso. A porta é fechada para os religiosos. E às vezes a pessoa se sente, ai, sou religioso. Ó, sinto informado. Não, mas eu tenho a minha espiritualidade elevada. Ó, sinto informado. Não vai entrar lá. Não vai entrar lá. Porque na eternidade só entra filhos e filhas de Deus. E a esses são aqueles que reconheceram que Jesus é o Messias, Glória a Deus. que Jesus é o enviado, Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador. Abra comigo João, capítulo 11. Esse é o quarto milagre que só o Messias pode realizar. Vou citar para você. Depois nós vamos ler alguns versículos. E João capítulo 11 diz que Jesus estava longe. E havia um amigo dele em Betânia, que dá mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém. É tudo grudadinho. E ele ficou doente. Alguém vai lá e fala: Senhor Jesus, seu amigo Lázaro está doente. Mas Jesus nem se movimenta. Fica lá onde ele está. Veja aí. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e Marta. Era aquela Maria que ungiu com unguento e secou os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não é para a morte. Será que Jesus não sabia? Mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. E a palavra de Deus diz que então Lázaro morreu. Como é que não é para a morte se Lázaro morreu? Será que Jesus se equivocou? Será que Jesus errou? Não, Jesus sabe tudo, sabia? Ele sabe tudo, não é verdade? E aí, ele fica ali há 4 dias. E de repente ele fala assim para os discípulos: vamos lá acordar Lázaro. Aí os discípulos: Lázaro está dormindo? Aí Jesus então fala abertamente: ele morreu. Lázaro morreu. Então eles começam a ir para Betânia. Antes de entrar na aldeia, alguém avisa a tal da Marta, irmã do morto: ô Marta, então, Jesus está aí. Aí ela chega e se prostra a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala: calma, minha filha, calma. Veja aí um pouquinho mais adiante, versículo 24. O 23, olha Jesus falando: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, que é no dia que Jesus voltar buscar aqueles que creem nele, que creem que ele é o Messias.
Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Ela diz que sim. Ela começa a conversar com Jesus. Daqui a pouco chega a Tão da Maria. Ah, Jesus, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A palavra de Deus diz que Jesus chorou. Ele chorou. Chorou em ver toda aquela situação. Chorou. Então ele toma uma decisão que é questionada. Versículo 39. Tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Vamos parar aqui um pouquinho. Vamos ver então como é que os judeus pensavam naquela época. Por que Jesus demora 4 dias? Porque nós vemos dentro das escrituras que, por exemplo, a filha de Jairo estava doente e Jesus começa a caminhar para ir lá na casa dele, de Jairo. Aí no meio do caminho alguém fala: não perturba mais Jesus aí não, que a menina morreu. E Jesus olha para ele e fala: para de temer, e continua crendo, e vai até a casa. E lá ele ressuscita a menina. Ele fala: Talita cumi, menina, levanta-te. E a menina de 12 anos que tinha morrido levantou e ficou curada. Nós vemos também Jesus na cidade de Naim. Chegando na cidade de Naim, está saindo ali um cortejo fúnebre. Uma senhora que era viúva, a Bíblia não fala o nome dela, que era viúva, e ali ia sepultar o seu único filho. A viúva naquela época era totalmente desamparada, e sem o filho, piorou. E Jesus manda aquele menino: levanta aí. E o moço ressuscita. Era costume, era normal. A Bíblia cita esses dois. Eu acredito que houve muitas mais pessoas que receberam essa graça e foram curadas, e foram ressuscitadas. Mas por que Lázaro era diferente? Porque Lázaro estava já 4 dias morto, sepultado numa caverna, que era assim o costume deles, e havia uma pedra tampando a caverna. Uma rocha cavada, na verdade. 4 dias, porque os judeus acreditavam, alguns, né? Uma parte desse povo aí, desse grupo, que quando a pessoa morria, o espírito da pessoa ficava ali do lado do corpo 3 dias. Eles acreditavam nisso. Não é verdade, tá? Mas eles acreditavam. Então Jesus espera 4 dias, porque eles diziam que no 4º dia o espírito já tinha ido embora. Amados, quando Jesus ressuscita Lázaro, é mais uma prova de que só o Messias poderia realizar tal milagre. E veja bem, Jesus chama ele pelo nome, porque se Jesus falasse: ressuscita aí, ficava tudo vazio lá. Ele chama ele pelo nome, ele traz Lázaro de volta. Então esses são os 4 milagres do Messias, que comprova que Jesus é o Messias. Aleluia. Que coloca Jesus neste nível aos olhos das pessoas como filhos de Levi, Aleluia. como o Messias, aquele que viria para salvar Israel e para salvar todas as nações da terra. Então eu preciso entender que Jesus não é só um profeta, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito justa, uma pessoa muito iluminada, muito espiritualizada, que fazia coisas boas na terra. Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Ele é o Messias, ele é o enviado de Deus.
veio para salvar todos aqueles que creem nele. Então não basta também só dizer eu creio em Jesus, eu acredito. Tem que ter uma vida com ele, sem nenhum tipo de religiosidade, sem nenhum tipo de tradições humanas ou tradições de demônios, doutrinas humanas ou doutrina de demônios, como diz as Escrituras. Nós precisamos estar 100% nas doutrinas bíblicas, que nenhuma igreja, nenhum líder espiritual tem domínio sobre ela, mas aquele que vive para todo sempre, ele tem o domínio sobre a palavra dele mesmo. Então este é um milagre. E olha ainda que Jesus fala para Marta. Marta, né? Marta. Diz assim, versículo, virou aqui a folha. Versículo 40. Eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Olha para mim, eu digo para você a mesma frase de Jesus. Eu digo para você, se você crer, você verá a glória de Deus. Você verá, porque o Messias continua fazendo milagres, só Ele pode fazer. E qual é o milagre que só o Messias pode fazer em tua vida? Só Ele pode fazer. Eu posso trazer uma palavra, conversar com você, te dar um conselho, mas eu, por mim mesmo, não tenho nada que possa salvar a sua alma. Mas dentro de mim há aquele que salva a minha e a tua alma. Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Feche os teus olhos. Você crê? Deixa Deus abrir os seus olhos essa noite. Deixa Jesus se revelar a você como se revelou aquelas pessoas. Jesus quer que você decida a ter uma vida com Ele. Não é para você se sentir bem, é para você ter a oportunidade de estar na eternidade. O Messias tem um reino, Ele quer que você faça parte deste reino. O Messias tem uma eternidade, quer que você viva lá com Ele. O Messias veio através de Maria, concebida pelo Espírito Santo, uma mulher de Deus. Foi escolhida por Deus porque ela era uma mulher santa e que amava Deus e que cumpria a vontade de Deus. Jesus veio, nasceu, cresceu, anunciou o reino de Deus, manifestou o reino de Deus, se revelou como Messias através destes 4 milagres que só o Messias poderia fazer. Foi morto, ressuscitou ao 3º dia, andou na terra 40 dias, manifestou mais milagres, como diz João, nesses 40 dias do que todos os 3 anos e meio que ele começou a falar e anunciar o reino de Deus. Ele subiu aos céus, Ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Só através de Jesus podemos falar com Deus. Ele voltará para buscar aqueles que creem nele. Quando Ele voltar, aqueles que estão mortos e que criam que Ele era o Messias serão ressuscitados, e os vivos serão arrebatados, e todos serão
Haverá um grande encontro nos ares, como diz as Escrituras. Estaremos com Cristo na eternidade por um tempo. Depois voltaremos para a terra, em que Cristo reinará 1000 anos. Depois de 1000 anos, ainda muitas outras coisas acontecerão na terra. É esse Messias que nós cremos. Deus, Criador do céu e da terra, enviou o seu Filho para salvar a humanidade. E é importante ter uma vida com Deus. É importante ter uma vida com o Senhor, para então termos a oportunidade de estar na eternidade com o Senhor, quando Ele voltar ou quando Ele nos levar dessa terra, seja pela morte ou pelo arrebatamento. Fique de pé no seu lugar. Vamos reconhecer Jesus como o Messias da nossa vida. Diga assim, repete comigo essa oração: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Eu creio que Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E neste momento eu rejeito, renego, renuncio e desautorizo toda ação de Satanás e seus demônios da minha vida e da minha família. E ordeno, sejam amarrados, do maior ao menor, e batem retirada, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, me cubra com Teu sangue, da cabeça à planta dos pés, e também minha família. Ajuste e blinde a minha armadura espiritual. Ativa os anjos que cuidam de mim e da minha família. Em nome de Jesus, eu peço agora e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Eu vou me despedir de você que está assistindo. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Compartilhe essa mensagem, abençoe outras pessoas e creia que Jesus é o Messias, o Salvador da tua alma. Shalom.